pessoal, bem-vindos ao canal Física Genial. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like, porque isso é muito importante para o canal. Bom, no vídeo passado eu tinha falado sobre vetores, fiz uma breve introdução e nessa introdução nós tínhamos definido o vetor como sendo um segmento de reta orientado. Também vimos que dois vetores, por mais que eles tenham o mesmo comprimento, o mesmo módulo, eles podem se diferenciar em relação à sua orientação, o seu sentido. E o que caracteriza essa orientação é o sinal, tá? Então, quando o sinal negativo está na frente de um vetor, ele tem a orientação diferente. Vamos ver melhor isso nesse vídeo. Bom, o que eu preparei aqui para hoje, né? Imagine que a gente tem aqui um vetor A. Esse vetor A, ele tem um comprimento, ok? É sempre importante representar o vetor por uma seta em cima, tá bom? E esse vetor A aqui, ele tem um comprimento. Eu posso muito bem multiplicar esse vetor A por um número real. Nesse caso, eu vou multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, olha o que acontece. O comprimento do vetor, ele fica o dobro do que ele era, ok? Ou seja, o comprimento do vetor aumenta. Só que repare que o sentido do vetor não muda, o sentido do vetor é o mesmo. Tá? Por exemplo, eu posso multiplicar um vetor por qualquer número real. Eu poderia multiplicar por meio. Lembrando, meio, eu vou estar diminuindo o vetor. Tá? Então, esse vetor aqui, o comprimento dele vai ser a metade do que era, tá? A metade. Só que eu ainda não mudei a orientação dele. Em nada eu mudei a orientação. Beleza? Bom, agora, para esse vetor aqui embaixo, né, ele está sendo multiplicado por menos 2A. O que acontece? Né? O comprimento dele vai dobrar, tá? Em relação ao meu vetor A original. Só que, como eu tenho um sinal negativo, como a gente viu na aula passada, né, ele muda a orientação do vetor. Então, esse vetor aqui ele vai apontar para baixo. Então, o que a gente pode concluir? Né? A gente pode concluir o seguinte. Um vetor ele pode ter, na verdade, são características do vetor, ter módulo, direção e sentido. Ok? E aí, toda vez que eu multiplicar um vetor por um número real, eu vou estar mudando o seu módulo. Ok? Toda vez que eu estiver multiplicando um vetor por um sinal negativo, eu vou mudar o sentido do vetor. Tá? Sinal negativo ou positivo vai depender sempre, vai estar sempre se referindo à orientação do vetor. Beleza? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, imagina a seguinte situação, eu tenho um vetor A aqui, né? Esse aqui não é o vetor, é só a setinha que eu estou fazendo para representar. Eu tenho um vetor A aqui, né? E aí tem um vetor B também. Cada um está sendo representado aqui ao lado. Imagine o seguinte, eu queira calcular a soma de A com B. A primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, eles estão no mesmo sentido e estão com a mesma direção. Ok? Então, a única coisa que acontece é simplesmente a soma das intensidades dos vetores. Beleza? Então, por exemplo, até aqui, ó, daqui até aqui, é o meu vetor B, né? E esse pedacinho aqui, até aqui, é o vetor A, tá? Então, isso aqui é o comprimento do meu vetor AB, tá? Que é simplesmente a soma de B com A ou A com B, tá? Não muda nada. Agora, para esse caso aqui, é diferente. Imagina a seguinte situação. B vetor menos A. Então, o que acontece? Eu tenho um sinal de menos aqui. Então, olha como que era o A. O A era assim, beleza? Eu tive que mudar a orientação dele. Ou seja, como A e B agora ficam em sentidos opostos,
essa parte aqui simplesmente se cancela. Ou seja, só resta esse pedaço aqui, né? E esse pedaço é representado por B menos A, que é simplesmente a distância, ok? É esse comprimento aqui. Bom, lembrando o seguinte, aqui a gente está fazendo a soma de vetores com a mesma direção, tá? Só que se esses vetores não têm a mesma direção, fica um pouquinho mais complicado, tá? Por exemplo, imagina que nós temos dois vetores uma direção perpendicular um ao outro. E aí, como é que eu faço essa soma aqui, né? Como que eu obtenho um vetor resultante dessa soma? Primeiramente, a gente pode traçar uma linha que é paralela a B, ok? Ela é paralela a B. E vamos traçar também uma linha que é paralela a A, tá bom? E aí, quando a gente faz isso, o ponto em que essas linhas se cruzam é exatamente o ponto de chegada do meu vetor. Então, eu tenho o vetor resultante representado dessa forma. Esse vetor aqui é o meu vetor A mais B. Perceba que como a direção dos vetores A e B eram diferentes, esse vetor resultante também vai ter uma direção diferente da direção dos vetores que originaram ele. E melhor que isso, a gente pode escrever, né, dessa forma aqui, né? Lembra que eu tinha A e o meu B eu vou arrastar ele para cima, tá? Vou arrastar o meu B para cima. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, tá? Eu simplesmente arrastei o meu B para cima. E aí, como eu sei que essa distância aqui é o meu vetor resultante, né? Como eu acabei de determinar, como esse aqui é A mais B, imagina que o meu vetor A tenha um valor, tá? Ou seja, o módulo de A, o comprimento de A, tenha um valor dado, por exemplo, 3. E aí eu tenho também o módulo de B como um valor, pode ser 4. Se eu quiser saber o módulo de A mais B, ou seja, eu preciso saber essa distância aqui em vermelho, tá? Para me poder saber essa distância, eu simplesmente, como isso daqui é um triângulo, aqui eu tenho 90 graus, eu preciso utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, o teorema de Pitágoras me diz, né, que o quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ok? Onde a minha hipotenusa é exatamente o módulo de A mais B, tá? Então, 3 ao quadrado, isso aqui vai dar 9. 4 ao quadrado, isso aqui vai dar 16. Isso aqui vai dar 25. Mas repare que aqui eu tenho um 2, beleza? Então, isso daqui vai ser módulo de A mais B, vai ser simplesmente a raiz quadrada de 25, ou seja, o comprimento, né, o módulo de A mais B vai ser 5. Beleza, pessoal? Então, é assim que eu somo vetores que estão fazendo um ângulo de 90 graus, ok? Ou seja, são vetores perpendiculares, ok? Bom, o que eu tinha para mostrar nesse vídeo era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou continuar fazendo vídeos
sobre vetores, tá? Então, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, que eu vou continuar trazendo muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado.